Olá, muito boa noite. Cá estamos nós na nossa atividade das Jornadas de Oração. Hoje é a 246ª Jornada de Oração. E aqui estamos mais uma vez, estou sozinho, também não faz mal. Depois logo se vê. Aproveito para me pentear, parece que não me penteei, mas até me penteei. Mas não interessa nada, prontos. Então, a nossa jornada de oração é a 246ª Jornada de Oração. E mais uma vez continuo sozinho, vou esperar um bocadinho por vocês, com certeza as ligações estão lentas, como lento é o tempo a passar quando há grande sofrimento. Essa é a verdade. Parece que demora tanto tempo a passar. Um minuto parece um dia, dois dias ou 3. Olá, Júlia Amália, hoje é a primeira, um abraço do tamanho do universo. Olá, Ana Carvalho, um beijinho, minha querida, amor e gratidão. Helena Martins também, um abraço tamanho do universo. Inélia Ferreira e Lília Vitória, um abraço tamanho do universo. Todos, um abraço do tamanho do universo. Zé Almeida, como estás? Fátima Branco, Teresa Neto e Susana Duarte, olá, maninha. Para todos vós, um abraço do tamanho do universo. Rita Muniz, Maria Edith Ferreira, um beijinho. Viste a nossa filha hoje? Susana Duarte, já te disse. Rosário Santos, um abraço tamanho do mundo. Diolinda, um abraço tamanho do mundo. João Gabriel. Olá, Mónica Morato, meu amor, como estás? E os meus afilhados, como estão? Todos eles. E o teu marido, como está? Um abraço também do mundo. Olha, tive para ir ontem às 4 horas da manhã. Se não fosse para te chatear, tinha ido. Liliana Fonseca, como está? Fernanda Godinho, Maria Coutinho. Amor e gratidão para todos. Cici Santos. Mónica Gomes. Cátia Martins, como estás, filhota, também? Está tudo bem por aí? E os miúdos, como estão? E o teu marido, como está? Está tudo bem? Vou indo um bocadinho melhor, vou. Mas ainda não estou totalmente melhor. Ana Paula Venâncio, tenho lido tudo. Um abraço ao Chico e para ti, muita calma e serenidade. Amor e gratidão. Catarina Carvalho, como estás? Um abraço, está tudo a correr bem? Hoje também o dia não estava para sair de casa. Maria Edita, realmente. Mas eu pensava que tivesse visto. Graziela Calado, como estás? Como está a minha amiga, não é como estás? Haja educação. Como está a minha amiga Graziela Calado? A Santa Frufru e o São Francisco mandam as suas bênçãos para si. Mesmo que seja às 4 horas da manhã, não digas isso, Mónica, depois um dia faço disso e tu não me abres a porta. Liliana Fonseca. Estou um bocadinho melhor. Obrigada, Liliana Fonseca. Um abraço. Patrícia Gomes, um abraço. Também do mundo, do universo. Anselmo, tenho saudades tuas. Não sei porquê, mas tenho. Mas também não interessa. Um abraço, Anselmo. António Luís, um abraço. Também do mundo e do universo. Um abraço também do coração, Catarina Carvalho. Júlia Veloso Henriques, um abraço também do mundo e um beijinho, e amor e gratidão e muita luz.
teus anjos deixam sobre ti e te envolvam. E sobre ti também, Mário Henrique. Que os teus anjos deixam sobre ti e te envolvam. Amor e gratidão. Um abraço de luz. Eu vou mandar-lhes um abraço. Eles estão ali pendurados na parede. Um abraço da Graziela Calado para vocês. Porque parece-me que ela vos conhece, meus amigos. Cici Santos. Olha, estão-se a rir, Graziela Calado. Mesmo pendurados na parede, a Santa Frufru e o Santo Francisco estão-se a rir. Cláudia Figo, boa noite. Então estás cá por Leiria ou já voltaste às tuas terras algarvias? Santo Jorge, como é que vão as coisas? Há muito tempo que não vens cá visitar-me e fazer um tratamentinho e depois já te queixar que eu dou-te uma bufetada. Uma maneira de dizer, claro que estou a brincar contigo, faz o que quiseres. Ah, tá bem, Mónica Morato. Então ainda bem que disseste isso. Carla Moio, ontem queria ir a algum sítio e tive que andar pelas estradas todas, andei uns 50 km. Porque sentia que tinha que apanhar ar e não sabia onde ia àquela hora. Porque era muito tarde quando me deu essa coisa. José Luís Santos, amor e gratidão, um abraço para ti, do tamanho do mundo, tudo bom. Pois, Santos Jorge, mal dizes tu é que sabes. Cada um tem o que merece, não se esqueçam. A lei da causa e do efeito é fundamental e cada um acaba por ter aquilo que merece. Espero que tenham passado um bom sábado e um bom domingo, porque agora é para irem para a cama. Não achem? Eu acho. Tá bem, cá fica à espera da tua visita, Anselmo. Fátima Marques, um abraço também do mundo. E para todos os outros que estão a ver noutros lugares, um abraço também do mundo. Um abraço para todos, um abraço enorme, amor e gratidão para todos. Quero que todos estejam... José Luís, meu querido afilhado, quando eu morrer, quero que lancem assim umas pombas brancas, que é para eu me despedir através das pombas brancas. Mas espero que não seja para agora. É o que vocês costumam dizer, não é? Ah, tá bem. Ana Cristina Monteiro Santos, um abraço também do mundo, Ana Cristina. Vamos ajudar mais um bocadinho a Carla, que ela precisa, tá bem? A Carla Moio, um abraço também do mundo. Não se esqueçam, tá bem? Sónia Souza, boa noite também. Um abraço também do mundo. Olha, pois manda-me esse desenho dos dois a abraçarem-se, que é para eu usar. Ou diz-me onde eu tenho que ir buscar. Noutras conversas e noutras coisas, não é? Então, algum de vocês acompanhou a visita do Santo Papa, não é? O Santo Padre, é que se diz que a sua eminência e Santíssima Santo Padre, Papa. Repararam a visita do Santo Papa ao Iraque? Olá, Fernando Aquino. Boa noite, mano. Um abraço também do mundo. Espero que estejas melhor. Olha, ajudem também o Fernando Aquino, se faz favor. Anabela Menezes, um abraço também do mundo. Porquê é que estavas a falar da presidência? Ah, tenho que ir para a presidência primeiro antes de morrer, diz ela. Está bem? Vocês levam as coisas a brincar e juro-vos que um dia ainda acontece isso, o meu corpo resistir e não tombar pela terra. Acontece às vezes. Um abraço também do mundo para vocês todos.
Espero que tenham tido um bom fim de semana, um bom sábado e um bom domingo. Mas para se não tiver, também não se preocupem, vão ter uma boa segunda-feira, já é bom. E temos que se preparar, pelo que eu percebi, para desconfinar, mas sendo respeitosos, não é? Que é para ver se isto anda para a frente e temos que preparar o nosso bracinho para começarmos a levar então as vacinas, não é? Alguns de vocês já levaram, outros ainda vão levar, mas poucos levaram, não é? Outros não querem levar. O que é que vocês acham? Agora pergunto eu devo levar a vacina ou não? Respondam se quiserem. Tenho que perguntar ao São Francisco e à Santa Frufru. Um dia hei de vos apresentar assim rapidamente o São Francisco e a Santa Frufru. Estão aqui pendurados. O que é que o... Sim, eu estou a tratar das coisas, Jorge Nunes. Já levaste? Olha, prontos, já levaste Catarina Carvalho. O que é que achas? Devo levar ou não? Que remédio, não é? Calhando. Pois, eu acho que sim. Pois, se morrer com a vacina, vocês vão todos ao meu funeral e o governo paga tudo o que eu devo. Pronto, já acabou. Pois, tem de ser assim. Então eu estava a falar. Eu já sei, Ana. Eu estava a falar. Estava a falar se vocês tinham acompanhado levar. Ó Cláudia Fico, estás-me a mandar levar. É melhor prevenir que remediar. Olha que giro. Fernando já sabe a resposta melhor que nós. Isso é verdade. Sónia de Sousa, mas gosto de ouvir opiniões. Isso também é verdade, portanto posso estar descansado. Pronto. Então vou começar outra vez o meu ponto de reflexão, que hoje é interessante, porque é a visita do Papa Francisco. Do Papa Francisco ao Iraque. Eu li. Do Papa Francisco ao Iraque. Eu só achei graça, não achei graça, achei importante como um homem como aqueles, é bastante corajoso ter ido ao Iraque e ter conseguido ser recebido por aquelas pessoas todas lá no Iraque. Não se esqueçam de partilhar o vídeo quando estamos em direto, está bem? Mas não partilhem para as minhas coisas, partilhem para outras. Porque senão não alcançamos tanta gente, porque o Facebook agora não deixa alcançar tanta gente, só as pessoas que estão interessadas em determinados temas, aquelas deixam. Por isso tem que se partilhar o vídeo. Para já aquilo é um terreno hostil. Hostil para nós, europeus, não é? E para os americanos, que bem mal fizeram lá. E depois havia lá muitos católicos. 1 milhão de católicos havia lá e passou para 600 mil, ou isso assim. E depois o mais engraçado foi como dois homens são tão diferentes. Há aquela imagem do Papa com lá o chefe dos muçulmanos, não é? Aquele chefe supremo, portanto, como se também fosse o Papa dos muçulmanos, dos Alás, fosse um representante de Maomé, de Allah, cá na Terra. E essa imagem é muito interessante, porque o tempo que eles tiveram foi quase em silêncio. E depois o Papa fez as suas fez os seus escritos, as suas orações, todas isso, quer ao ar livre, quer numa igreja que era muito importante, quer, pronto, e aí mandou os seus recados. Enquanto esteve com ele, eu olhei para o olhar do Papa Francisco e do outro, e o olhar do outro era mesmo moribundo. Antes lá aceitou por uma questão de cortesia, porque era a nível mundial
e então aceitou encontrar-se com ele, que é raro alguém se encontrar com ele, não é? Só as pessoas que estão sobre o comando dele, e portanto disse pouco. Mas uma das coisas que o Papa Francisco disse é que ele falou na lei da causa e do efeito, sem dizer lei da causa e do efeito. E também uma das coisas muito interessantes foi como ele disse, e que deve ser assim, a liberdade, as religiões não devem, de forma alguma, utilizar, utilizar o terrorismo e a guerra para se imporem. Portanto, foi uma coisa interessante que ele disse. E também disse que o terrorismo traz sempre guerra, não é? E que a discórdia, a desunião, traz sempre guerra. E depois disse o contrário, que não trazia, que nós deveríamos ser todos assim, mas ele estava a dar a entender, ele estava a dizer para eles, não é? Mas nós também podemos levar aquela coisa do Santo Papa. É interessante a viagem que ele fez, ele já foi a 13 países muçulmanos, então é interessante, uma das pessoas que foi também a países muçulmanos para fazer a pregação de Jesus foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, e ele foi durante um tempo para a Arábia pregar no sentido de dar a conhecer Jesus, não é? Porque ele não achava que Maomé fosse assim tão diferente de Jesus, não é? Naquela época. E não é. Portanto, Maomé defende uma coisa, Jesus defende outra, mas no fundo eles defendem o mesmo, que é o amor, a fraternidade, a igualdade, que é a compreensão, a compaixão, mas depois cada um à sua maneira não pratica, não é? Que deveria praticar. E então o que acontece é que São Francisco de Assis andou por lá, pela Arábia, pelos muçulmanos, e é uma figura histórica para os muçulmanos, porque é muito respeitado, porque ele na época, ao fazer a sua propagação da religião católica, não impôs, apenas disse, mas também ouviu os pareceres da religião deles. E costuma-se ser à terra onde tu fores parar, faz como vires fazer. Não queres fazer o que tu queres, faz como vires fazer. E foi o que São Francisco fez. E ele, depois, ao regresso à Itália, não é? É quando ele descobre que a sua congregação franciscana tinha alterado, faz de conta que os estatutos e as regras que ele tinha concordado com o Santo Papa, para que o Santo Papa o permitisse a sua congregação, ele ficou muito desiludido e muito triste, e depois disse que não aceitava, porque quando ele saiu, os franciscanos viviam mais pobres dos pobres, e quando ele chegou, já não, já tinham tudo assim, uma certa opulência, quando ele foi fazer essa doutrinação, essa pregação pelo mundo fora e pelos Estados árabes. Então, quando regressou, ficou realmente espantado com a mudança que tinham feito. Claro, um homem, seja quem for, eu, tu, ele, nós, vós, eles, podemos muitas vezes termos ideias, mas temos que fazer de conta que os homens que se vão juntar a nós, os homens e as mulheres, podem ter a essência das mesmas ideias, mas podem, pois, com a prática, com o tempo, não seguir as ideias que todos conversaram seguir, que foi assim que São Francisco fez. Teve a ideia, sentiu o chamamento. Naquele tempo não era fácil um Papa receber alguém. O Papa teve um sonho, ele foi para a porta do Vaticano, mas não era recebido, e o Papa teve um sonho em que tinha que o receber, porque ele era um pilar da Igreja, e portanto, no sonho lhe era dito, permite-lhe a congregação que ele quer, permite-lhe o que ele quer, porque a Igreja está sem um grande pilar
e a igreja pode cair. Então, para a igreja não cair, permite-lhe isso. Então, no outro dia de manhã já lá estava o São Francisco de Assis, há tanto tempo à espera, para ser atendido, abancou à porta do Vaticano, não é, na altura não era assim, não era tão elaborado, e depois então lá mandou chamar aquele homem que estava lá, e então recebeu e ouviu-o atentamente e disse-lhe: então vai, faz o teu trabalho, porque eu permito a tua congregação, tens a minha bênção e tens a minha autorização para fazeres, porque era o Papa que tinha que dar a autorização para as congregações existirem naquela época. E agora também acho que sim, a Igreja em si, mas ali era especificamente o Papa. O Papa quase nunca falava com ninguém, falava com os outros, lá está, como aquele que é o chefe supremo dos árabes naquela zona. Então, lá recebeu o São Francisco, porque teve aquele sonho, aquela visão, e permitiu-lhe fazer a propagação da fé cristã, mas através da pobreza, de ajudar os necessitados, e viver daquilo que lhe era dado, que era dado à sua congregação. Era assim a grande aposta de São Francisco de Assis, era a humildade, a pobreza e a vivência e a experienciação da grande fé, da irmandade, da fraternidade, e realmente ele faleceu cedo, mas fez ainda muitas coisas, tanto que deixou cá a congregação franciscana, que é uma das congregações que está mais solidificada, porque tem a égide de São Francisco de Assis. Com São Francisco de Assis, Santo António acompanhava-o porque Santo António saiu de Portugal, foi ver vários lugares para propagar a palavra do Senhor, e então Santo António encontrou São Francisco de Assis, tornou-se amigo dele, e então o Santo António também seguia um pouco os franciscanos da época, e porque ele identificou-se com o objetivo de São Francisco de Assis. Então, quando São Francisco de Assis vem dos países árabes que tinha ido visitar, automaticamente ainda hoje há em certas cidades árabes, em certas cidades árabes, a única imagem do santo, que é São Francisco, e é de Nossa Senhora, que também eles têm um grande respeito por ser a mãe de Jesus. Então, eles permitiram, em algumas cidades, que construíssem igrejas e que erigeram uma estátua a São Francisco de Assis. Têm um grande respeito e admiração por São Francisco de Assis, e têm uma grande admiração também, em parte, não a admiração que muitos têm, muitos católicos, mas uma admiração à Mãe de Jesus. Não é que a santificasse, é a Mãe de Jesus, porque eles também têm um certo respeito por Jesus. As pessoas às vezes desconhecem. Há ali um intercâmbio que a Maomé faz nos princípios também baseados de Jesus. Só que Maomé viveu uma guerra muito grande durante toda a coisa, e quando ele escreve o livro, não é? Ele diz, por exemplo, que permite aos soldados que vêm da guerra, aos soldados vivos que vêm da guerra, que as esposas daqueles soldados que morreram sejam apedrinhadas, ou seja, eles poderiam se casar com essas mulheres. Depois as pessoas interpretam isso e trouxeram isso para o nosso tempo, mas isso era no tempo daquela guerra, que era para haver crianças, porque muitos homens eram casados, iam para a guerra e não tinham filhos. E, portanto, o papel da mulher era bem vincado. Então, os soldados que regressavam das guerras poderiam tomar como suas segundas esposas
as mulheres dos outros soldados que tinham morrido. Isto é muito importante as pessoas terem essa consciência. E foi nesse sentido que ele permitiu que um homem tivesse mais do que uma mulher, mas só nesse sentido. E depois as pessoas fazem como quiserem. Mas o importante é perceber-se que, passado tantos séculos, hum, um Papa consegue também fazer como Francisco de Assis, e o Papa até tem Papa Francisco, consegue fazer como Francisco de Assis e consegue angariar a simpatia, o amor, e consegue espalhar a liberdade, a compaixão, e consegue fazer uma coisa interessante, que é dizer-lhes que a política é a política e a religião é a religião, e ninguém tem que servir da religião para castrar a população, para fazer o terrorismo e para desarmonizar as suas aldeias e as suas cidades e o seu povo. Isso foi uma mensagem muito interessante, mas o Papa Francisco, como também é muito intuitivo, não é? Ele faz assim, de vez em quando, umas observações e reflexões e pregações que realmente são muito ricas em valores morais e até valores espirituais. E daí nós também simpatizarmos ou termos um certo respeito pelo Santo Papa e termos um certo respeito pelos seus princípios. Não é por acaso que o Papa Francisco não dorme no quarto dos Papas, que é destinado aos Papas, porque o Papa Francisco, enfim, às vezes até tem medo de ser assassinado. Ele vive e dorme vamos lá, num convento que lá existe, porque tem mais pessoas ao seu redor e não há tanta possibilidade, porque ele deu-se conta que no Vaticano aquilo, uns eram contra, outros eram a favor, uns queriam assim, outros queriam assado. O Papa Francisco faz-me lembrar o Papa João Paulo I, se não me engano, aquele que foi, pois houve, é o João Paulo I, aquele que só lá teve um mês e que foi assassinado pela comitiva de lá, porque o João Paulo I dizia que a pregação devia ser só pelas escrituras, pelos evangelhos, e portanto logo não permitia ao Banco Vaticano, não permitia a corrupção, não permitia ao Banco Vaticano fazer negócios ilícitos e não permitia que o clero, de uma forma geral, agisse ilicitamente e contrário aos evangelhos. Queria os evangelhos, queria evangelizar, que é o mesmo que este Papa está a fazer. E é interessante que são homens importantes para toda a sociedade, mesmo para os descrentes. Para muita gente que é descrente, muitos países, muitas nações que são descrentes, têm um certo respeito, uma certa admiração, têm respeito pelas suas palavras. Mas ele também dá o exemplo da humildade. Claro, se está cansado pode ter uma atitude menos boa, mas todos nós também, se estiver exausto, mas ele também dá os exemplos de humildade, de compreensão, de compaixão. A pena é que o clero todo não se una a ele e não faça as mudanças que deveria fazer, porque parte do clero dividiu-se. Há uma facção no Vaticano que é contra o Papa Francisco, outra facção que é a favor, e aquilo é uma luta tremenda e diária. Por isso é que o Ratzinger rejeitou, retirou-se de ser Papa e ficou Papa emérito, porque uma das razões é porque ele tinha um irmão que tinha feito lá umas coisas que não eram muito boas e ele não tinha capacidade para enfrentar aquelas coisas que o clero fazia ilícitas. Então, por aí ele se retirou e deu origem ao Papa Francisco. Também, porque ele também tinha uma personalidade. O Papa Bento XVI tinha uma personalidade muito caricata. Era vaidoso, por exemplo, gostava de vestir muito bem, de humildade não tinha nada, e portanto, a forma como ele fazia as suas pregações, porque ele, no fundo, ele cansou-se, porque ele
percebeu que não estava a fazer nada no sentido de estar a dirigir a Igreja, que é um império, da forma que os outros queriam e não da forma também que de alguma forma que havia assuntos dos quais ele não tinha capacidade para lidar com eles, e daí vai a resignação dele por cansaço, por estar esteneado, portanto, verdadeiramente cansado. E depois veio as mordomias, porque ninguém o poderia retirar de Papa, evidentemente, por isso é que criaram o Papa Emérito, e ele ainda está vivo, mas vive nas suas mordomias e vive nas suas grandezas. Um dia terá que dar contas a ele próprio, não é? Evidentemente não estou a criticá-lo, é constatar um facto. A religião católica era uma das religiões que mais mal fez à humanidade e que estava na hora de ela própria. Eu respeito muito os católicos e por natureza, por índole, até posso considerar-me católico, não é? Respeito muito. Mas estava na altura de eles realmente seguirem aquilo que acreditam, o preceito de Jesus, o amar-vos uns aos outros como eu vos amei, por exemplo. Ainda hoje se questiona muito se a existência de Jesus foi real ou não foi real, evidentemente, mas, portanto, teriam que seguir realmente, porque quem criou a Igreja foi Jesus através de Pedro. Pedro, nesta pedra eu crio a minha Igreja. Portanto, não nos podemos esquecer desse facto, não é? Então, a Igreja, pois, foi criada por Jesus e depois tem aqueles dogmas todos que metem Jesus, metem a concepção de Jesus, metem a ascensão de Maria, lá está, os tais dogmas, as tais coisas. Olá, boa noite, filha. Pensava que hoje não me visitavas por aqui, tenho saudades tuas. Então, vamos lá ver. A Igreja é que provocou muitas vezes o atraso da evolução da própria humanidade. Porque a Igreja era uma força enorme e ainda hoje tem um peso enorme, não é? Então, pena é que as pessoas que escolhem de serem missionárias, há muitos missionários muito bons, existiu muitos missionários muito bons, de uma grandeza de espírito enorme, que até há muitas congregações também que foram muito boas, só não foram boas no sentido de que quando chegavam a uma povoação, uma terra ou um país, queriam impor a sua própria religiosidade. Os missionários não era, o objetivo não deveria ser isso, deveria ser auxiliar, evidentemente mostrando as suas defesas, não é? As suas defesas no sentido da sua religiosidade, mas não impondo absolutamente nada. E é pena que muitas vezes as pessoas impõem, mesmo hoje, nos dias de hoje, as pessoas que são espíritas, que são das religiões, das seitas, dos protestantes, agora não me surge o nome porque define todas essas, define, por exemplo, as seitas, não é? É pena que eles não possam agir de uma forma mais coerente, respeitando os princípios da humanidade, que é muito importante, respeitando os direitos dos homens e respeitando a humanidade em si e deixarem de impor a religiosidade. E porque se não fores da minha religião, ou se não fores da minha seita, ou se não pertences ao meu grupo, já não vales nada. Nós temos que fazer uma separação de poderes entre a religião e a política, e entre a espiritualidade e também a política, embora a política seja muitas vezes eliminada pela própria espiritualidade. Evidentemente que às vezes os bons líderes perdem-se por causa depois
da beleza do próprio poder e começam a ficar um pouco estúpidos em relação à humanidade, esqueceram-se do seu objetivo principal, como o caso, por exemplo, dos empreendedores e dos empresários grandes. Às vezes eles dizem, enquanto não chegam àquele patamar, dizem que fazem isto e aquilo e que vão respeitar e que vão tratar e quando chegam ali há um deslumbramento da materialidade e eles esquecem-se do objetivo, afinal, do objetivo fundamental. É o que está a acontecer muito agora e que está muito em voga, aquele da Microsoft, que deixou a Microsoft, acho que foi a Microsoft. Ela está a aparecer muito, ele é uma pessoa já com uma certa idade, já deveria ter um certo juízo, ele é bilionário, não é? Sendo bilionário, ele deveria ter mais em consideração os aspectos humanos do que o lucro em si e, portanto, deveria se preocupar mais, uma vez que ele é bilionário, e para ele ser bilionário tiveram que as pessoas anuir à criação dele, como o homem do Facebook, não é? A criação do homem do Facebook. O homem do Facebook tinha que ter mais respeito pelas pessoas que usam o Facebook, mas não, é tudo uma questão de poder económico. O poder económico sobressai ao humanismo, ou seja, apaga o humanismo, apaga a responsabilidade que eles deveriam ter todos em relação à humanidade. Isso é muito mau, não há nada pior de quem faça isso, não é? Porque aí é mau mesmo. É o Bill Gates, como eu estava a dizer, ele tem aparecido muito, não tinha dito o nome dele porque não estava a surgir, mas surgiu-me agora o Bill Gates. Portanto, vê-se que depois dele se tornar bilionário e ter deixado a Microsoft, não é? Posto noutros negócios de medicamentos, de coisas assim, mas não foi em prol do bem maior. Não foi como se fosse um filantropo. Não. É sempre com vista a ganhar muito mais, e a ganhar muito mais, não sei para que não vai levar aquilo para a cova, para o forno crematório, mas está, de alguma forma, a passar uma mensagem que é a mensagem incorreta, a mensagem perfeitamente incorreta. E é por isso, é por isso até que há algumas coisas que ele faz, eu de todo não acredito nas boas intenções que ele tenta mostrar, mas ele nota-se no rosto dele quando fala, e isso é muito triste, nota-se que há uma certa ganância, um certo desinteresse, há só o interesse do elitismo, pertence a uma certa elite, e ele sabe que aquela elite o vai seguir, e essa elite muitas vezes também tem um poder económico muito grande, e é assim que às vezes eu me preocupo e peço aos mentores espirituais que iluminem esses homens e essas mulheres e essas criaturas de Deus para que tenham, iluminem no sentido, para que eles possam encontrar mais consigo próprios e para que eles possam ter outras atitudes em auxílio à humanidade, porque esses grupos esquecem-se que são, fazem parte de uma elite, mas que essa elite só pôde aparecer porque o povo assim o quis, a humanidade em si, através dos seus impostos, ou através de consumir aquilo que eles criaram, consumirem e usarmos, como é o caso que agora estamos a usar para uma live, o Facebook, não é? Mas ao usarmos, damos a conhecer o Facebook, damos a conhecer muitas coisas e eles usam muitas vezes indevidamente os nossos dados, usam as nossas informações secretas, são capazes de descodificar determinadas coisas. Portanto, há uma falta de respeito humano, da humanidade, dos direitos do homem, das liberdades e das garantias do próprio homem dado por cada Estado e por cada nação. E isso
é realmente horroroso, porque assim nós nunca conseguimos encontrar o caminho mais certo para podermos prosseguir a nossa vida, e essa é a grande verdade. Então continuo a pensar que é realmente cada um de nós às vezes deve pensar neles no sentido de eles serem iluminados para o sentido construtivo, para o sentido humano, para o sentido dos problemas reais da humanidade e não da fantasia que às vezes se cria, porque eles próprios também criam muitas fantasias para meterem medos e angústias, e por isso é que há muitos negacionistas, pois observam todos esses atos e muitas vezes depois tornam-se negacionistas de determinadas coisas, até de coisas muito simples. Mas é verdade também que nós, quando nascemos e quando não nascemos em circunstâncias muito favoráveis à nossa formação de personalidade, embora já a tenhamos, mas ao adaptarmos a nossa personalidade e evoluirmos muito mais, não deixa de ser verdade que se não tivermos as condições não conseguimos chegar lá. E quem tem as condições consegue chegar lá. Mas quem consegue chegar lá deve sempre olhar para aqueles que não tiveram as condições, mas que de algum modo, quer direto, quer indiretamente, contribuíram para o seu sucesso e para a sua abundância. Esquecem-se rapidamente de um povo, que é a humanidade inteira, que trabalha desalmadamente e acaba por não viver a vida, acaba muitas vezes até por desistirem da vida pelos problemas, porque não os suportam, os problemas, e eu nunca vi nenhum deles muito preocupado com esses aspectos para eles são secundários, já para a política também esses aspectos o que interessa é aquela elite, aquele poder, e depois já não interessa mais nada e interessa-lhes manter aquela elite e aquele poder, e vão fazendo imensas asneiras para os seus povos, porque eles governam os povos, governam as nações, governam os países e governam este mundo. E então é interessante que nós às vezes devíamos ter, na nossa sensibilidade e bom senso, nós deveríamos ter essa noção e deveríamos orar por eles, porque eles precisam mais é de oração para realmente algo possa acontecer com eles, não é? De uma certa força e de uma certa forma, como acontece connosco, para que eles possam ter uma visão não tão obtusa, mas uma visão muito mais abrangente do mundo, porque eles têm uma visão abrangente nesses grupos económicos e nessas elites e nesses grupos de poder. Aí eles têm uma visão muito abrangente, mas no resto da humanidade tem uma visão muito, muito obtusa. E isso é muito mau, é sinceramente muito mau, porque depois vai determinar, nós já trazemos a nossa folha feita para aquilo que temos que fazer e depois às vezes complica-nos a nossa vida, a vida do indivíduo em si é complicada pelas atitudes que eles têm e pela forma como eles estão a governar o mundo e as nações. E é por isso que é uma pena. É uma pena, porque assim estamos sempre sujeitos a sofrer muito mais, a não encontrarmos o nosso próprio caminho, ou então a não realizarmos o nosso objetivo. Sabemos qual é o nosso caminho e não realizamos o nosso objetivo porque estamos a ser impedidos. É o que acontece connosco no dia a dia e que é uma pena, porque nós viemos para a Terra foi para aprendermos a fazer, a ser e aprendermos as emoções, aprendermos o psíquico, compreendermos o próprio psíquico nosso, compreendermos a nós próprios e assim sucessivamente. E muitas vezes somos impedidos através dessas elites que existem nos países, nas cidades e às vezes até as elites nas aldeias. Portanto, e porque também a gente também as alimenta. Convém e convenhamos que é isso mesmo, nós alimentamos isso, porque temos sempre também a ideia de querer atingir aquele passo, não é?
e nós entendemos perfeitamente essas coisas todas. E pronto, a minha reflexão fica por aqui hoje. A ideia era despertar na nossa mente esses factos que são reais e que acontecem e que interferem na nossa vida pessoal, para que nós não deixemos ou estejamos sempre atentos e saibamos a observar, para que nós não deixemos que eles interfiram na vida individual, na vida da própria humanidade. Que seja a própria humanidade, o indivíduo por si, a escolher e a viver livremente, em paz e serenidade, a conquistar as suas próprias coisas com mérito e a atingir os seus próprios objetivos que se propuseram na sua vinda a quando da Terra. Na sua vinda à Terra. E pronto, vou passar a oração, está bem? Porque eu já sei que estes temas para vocês às vezes podem não ter importância nenhuma, mas têm a sua importância porque são uma base de uma determinada espiritualidade, que poderemos chamar uma espiritualidade secundária, para passarmos para uma espiritualidade terciária. Pronto. Hoje a nossa preocupação vai para a ilusão que é criada por nós próprios às vezes e uns para com os outros. A ilusão das nossas conveniências. E também é por todos aqueles que estão doentes, cansados, desesperados, que passam fome, que são prisioneiros e que de alguma forma ou de outra vivem vidas, já basta esta guerra biológica, vivem vidas que não é viver a vida, é assim, vidas sofridas, cheias de dor e de sofrimento e de desentendimentos constantes. Por isso, me dirijo a vós, bons mentores espirituais, que se de alguma forma vós puderdes auxiliar, interferindo dentro do livre-arbítrio de cada um, interferindo, respeitando o livre-arbítrio de cada um, interferindo para que nós possamos nos sentir mais fortes, mais entusiasmados, mais motivados e para que nós, enfim, possamos conseguir resolver os problemas que neste momento se apresentam nos nossos caminhos e alcançar os nossos objetivos. E as nossas angústias, os nossos sofrimentos e os nossos padecimentos possam ser, de alguma forma, alterados por nós próprios através do processo criativo e através do processo intuitivo em que vós tendes um papel muito importante na vida de cada um de nós, do indivíduo em si e da humanidade toda. A vossa presença sempre constante aqui pelos meandros da terra, lugares que vós já passastes. Há épocas e épocas, e que agora encontrai-vos no espaço espiritual e nesse espaço imenso da espiritualidade, onde a bondade, onde todos os valores espirituais estão muito patentes e de grande respeito, podeis de alguma forma tocar-nos a cada um de nós e tocar-nos o todo, para que os corpos se curem, para que aqueles que têm fome possam ser saciados por mãos amigas. E vós tendes sempre muitas formas que muitas vezes nós aqui na Terra não compreendemos e só voltamos a compreender quando sairmos da Terra. Tendes muitas formas de atuar. E é nessa atuação que nós dirigimos hoje a nossa prece, a nossa oração a vós, para que vós podeis, na verdade, espalhar a flor de lótus pela humanidade inteira, as pétalas de luz pela humanidade inteira, pelo o ser individual e pelo ser coletivo. Que todos os lugares possam receber essas pétalas de conhecimento, essas pétalas de amor, essas pétalas de compaixão,
essas pétalas de luz, porque é necessário para cada um de nós e também é necessário para aqueles que estão a desencarnar cataductamente e que precisam de auxílio para se confrontarem com o seu próprio eu, com a sua própria essência, já não estarem, uma vez que já não estão providos de corpo, para que possam compreender o regresso à pátria espiritual, aos lugares que fazem parte da sua própria evolução espiritual. Não existem nomes, porque não podemos nós, mas há muitos que sabem esses nomes e então esses nomes que tiveram temporários na Terra, então que eles possam ser abertos à conversa, à observação, à análise e para que possam seguir para a pátria espiritual, para darem continuidade a uma nova vida, quiçá, ou então estarem no plano espiritual o tempo necessário para se reequilibrarem e depois tomarem uma nova vida. Abençoa todos os líderes no modo deles poderem mudar as suas opiniões e abençoa todos os médicos terrenos para que eles tenham consciência do seu papel. E o seu papel é fundamental, os dos cientistas, daqueles que têm o amor em si e que sabem espalhar magia e amor por todos aqueles que necessitam deles com humildade, com tempo, com um grande respeito, com amor, porque perceberem as realidades e conseguirem ter o poder de se adaptarem a essas realidades e fazerem um trabalho excelente. Também vos pedimos que sobre eles desçam as pétalas do conhecimento, da força, da persistência e da abundância em prestarem um bom trabalho ao indivíduo e à coletividade. E por fim, também por todos, pelo próprio planeta e por todos aqueles que de alguma forma precisam, e todos nós precisamos de alguma coisa, nem que seja de um abraço, para que todos possam ter isso mesmo da vossa parte, que seja espiritualidade por excelência e que podereis sempre, e o fareis sempre, tocar a nossa mente, o nosso coração, a nossa essência, o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa vida, para que nós possamos encontrar o caminho mais acertado para cumprirmos os nossos propósitos e os nossos objetivos e para não andarmos tão confusos com tudo o que se está passando e com tudo o que se tem passado em nossas vidas, para que possamos ter uma noção exata do nosso projeto, do nosso foco e de nós conseguirmos ultrapassar todos estes obstáculos que a vida presente nos ofertou, através dos homens é bem certo, mas é uma ofrenda, embora às vezes as ofrendas não sejam positivas e não sejam construtivas. De qualquer forma, e de todas as formas, a nossa gratidão é enviada para vós. O nosso amor, mesmo frágil, é enviado para vós e a nossa intenção pura é enviada para vós como uma manifestação de agradecimento e como uma manifestação de realmente estarmos abertos à ajuda. E por tudo isso, nós vos agradecemos e nós, de alguma forma, queremos ser abençoados pelas energias,
pelas principalmente que temos necessidade delas. E muitos de nós têm necessidade de energias diferentes, mas pelas energias puras, pelas energias do amor, pelas energias da saúde, da compreensão, da compaixão, da humildade, pelas energias da sabedoria, da inteligência, pelas energias, pelo pai e a mãe energética e pelo irmão energético, possamos ser envolvidos, cada um de nós e toda a coletividade e toda a humanidade. A nossa maior e mais sincera gratidão e o nosso amor. E assim dou por terminada a 246ª jornada de oração. Volto amanhã. Espero que todos tenham uma noite. Não espero, desejo mesmo sinceramente do meu coração que todos tenham uma noite tranquila e descansada e renovadora e esclarecedora. E como sempre, que seja concedido o que vos for devido. Que seja concedido o que vos for devido. Que seja concedido o que vos for devido. Que me seja concedido o que me for devido e que seja concedido a mim, a ti e a ele. A nós, a vós e a eles. O que nos seja concedido, o que nos for devido. Bem-aja a todos. A minha gratidão por estardes estes momentos comigo e por me auxiliares nas jornadas de oração. E um abraço fraterno e fraternidade. E, sobretudo, olhai ao vosso redor, observai e fazei como gostáveis que vos fizessem para vós. Bem-aja a todos. Umas santas e boas noites. Até amanhã.